Então vamos falar assim das categorias femininas ali no geral, tá? E eu coloco assim padrão americano NPC Pro League, tá? Por quê, galera? Porque assim, ó, a gente tem dois padrões mais que fica fácil de vocês identificarem, tá? Que é o padrão americano, que são as atletas posando mais de lado, por mais que a gente chame, por exemplo, essa pose aqui da biquíni de pose frontal. O quê? É uma pose frontal? Sim, tá? Porque o que importa é que ela tá face to front, face to the judges. Então ela está olhando para frente, então é uma pose frontal, certo? Esse padrão de julgamento das mulheres, ele vai mais no contorno, na linha, na silhueta, tá? Então assim, então quando você está, então quando você está acessando, por exemplo, assim, uma atleta da Pro League, você não está tão preocupado nos cortes que ela tem dentro da imagem. Você está preocupado mais com o contorno da imagem, tá? Então veio aqui, fez uma curva no glúteo, meio círculo do glúteo, aí subiu aqui pelo arco costal, aí tá? Então aqui, por isso que a gente fala tanto de silhueta, de linha. Lógico, a definição é importante, mas ela não é algo que exige uma separação muscular. Por exemplo, você vê um leve sombreado aqui, ó, por exemplo, na Isa aqui, tá? Você vê, não dá pra gente chamar isso aqui de corte. Ela tá cortada? Não, galera, não dá pra dizer que ela tá cortada. Mas ela, qual que seria o termo correto aqui? Ela está bem densa, ela está definida, mas você não vê tipo, a separação dos vastos. Você vê um leve sombreado aqui. Esse sombreado é que ele mostra o plano do grupo muscular, né? Então ele mostra a própria, tipo assim, anatomia sem gordura e bem densa, tá? Só que a biquíni, veja, dependendo da biquíni, dela se conhecer, ela saber exatamente o quanto que ela vai rodar as coisas, ela monta a pose dela do jeito que o árbitro quer ver. Tá? Lógico que depende muito também do frame dela, tá? Então, do físico dela. Por exemplo, aqui a Isa, certo? A Isa, o que acontece? Ó, ela não fica bem de lado como a Fran, percebam. Tá? A Fran, até porque a wellness, ela tem a pose de frente. Então, se a wellness tem a pose de frente, a pose de lado da wellness é uma pose bem lateral. Então, veja, tipo, ó, aparece um lado da costela aqui da Fran, mas não chega a aparecer o outro, certo? Ó, na Isa, o que acontece? Ó, ela já gira mais. Só que a cintura dela é tão fina que mesmo girando, ela consegue permanecer com a cintura fina e ela aumenta aqui o tamanho que ela conseguiu passar aqui do arco costal dela. Tá? Mas mesmo assim, vejam, se ela, por exemplo, e outra, ó, linha, a biquíni é linha. Quer dizer o quê? O que é linha? Linha reta e contínua. Vejam, não tem nenhum vasto aqui apontando, ó, no joelho, nem um vasto lateral, nem o medial aqui. Então, mesmo que ela mexesse na pose, se ela, por exemplo, saísse aqui da linha um vasto lateral aqui, o medial ia aparecer e aí vai, e por aí vai, tá? Então seria mais ou menos a ideia. Então, padrão americano NPC Pro League. E por que eu digo assim que existe, qual que seria o outro padrão? O outro padrão é que as meninas posam, por exemplo, na IFBB totalmente de frente, tá? E é que assim, cara, aí já vai entrar num outro papo, que é o quê? Que as meninas lá da Europa, elas já vêm da ginástica, elas já têm um porte super diferente, então elas conseguem ser muito lindas ao mesmo tempo, ter aquele tamanhão todo, né? Assim, já aqui no padrão americano é diferente. E o grande problema, assim, quando separou as federações, foi que a IFBB, ela ficou com o padrão europeu. Então isso dificultou um pouco o trabalho pra gente, cara, porque, pô, você quer uma biquíni, porque até pela ideia, qual que é a ideia? Por que nasceu a biquíni wellness? Da onde que nasceu? Nasceu do lance, veio das Miss. Tanto que o nome era Miss Bikini, Miss Wellness, antigamente. Muita gente que não sabe isso, né? Então a ideia era o quê? Era fomentar todo um mercado que estava vindo, certo? Revista, creme, tananã. Por que entrou a Fit Model agora? Porque a biquíni já meio que evoluiu, por mais que a biquíni ela seja uma categoria de entrada, mas não é muito, porque, cara, pra você fazer uma biquíni não é fácil. Pensa, tem que ficar com a perna reta, aquela gota gigante no glúteo médio. Não é uma coisa fácil. Olha quantos anos muitas meninas estão aí no Brasil tentando ser pró e não conseguem. Porque falta uma coisa ou sobra outra. Então não é uma categoria. Aí entrou agora aquela proposta da Fit Model, que é uma categoria mais suave, como era a biquíni antigamente. Mas por que aconteceu isso?
tipo, por causa do mercado, entende? Tá? Então, o que eu estou dizendo assim para vocês, ó, a biquíni da Europa expande dorsais e tira o cabelo. Poxa, mas você já tem a Figure que faz isso. Aí você tem o Woman's Physique que também mostra. Então você tem a bodybuilding feminino também. Então, tipo, a biquíni e a wellness foram feitos para menina deixar o cabelo mesmo. Ele faz parte de uma campanha publicitária. Você vai pedir para a menina expandir o dorsal e tirar o cabelo? Então seria mais ou menos essa ideia. Isso não quer dizer que você não vai ver um pouco das costas. Por isso que elas deixam o cabelo, dá para ver o ombro, não esconde tudo. Por isso que elas cortam o cabelo ou encaixam ele e sobe um pouquinho da linha da cintura, porque senão parece uma sereia. Tipo, você não vê o que está acontecendo ali. Também acontece isso, tá? Mas por isso que chama de padrão americano. Então, ó, julga mais pela linha e silhueta, tá? Onde são permitidas as poses lateralizadas e com quadril rodado, para dar contorno contínuo a essa linha, certo, gente? Então, ó, percebam que é um contorno contínuo, ó, certo? Né? A atleta deve apresentar consistência, rigidez e tônus muscular, só que sem excesso de definição, separação e vascularização. Todas essas características, ou seja, definição, separação, né? Ó, tônus, consistência, rigidez, todas essas características devem estar contidas dentro dessas silhuetas, tá? E aqui, a linha da silhueta é mais importante do que a separação muscular. E o excesso de cortes e vascularização não são bem-vindos, certo? Então, o que eu estou dizendo para vocês, assim, vejam, galera, né? Por mais que agora, nesse último campeonato, a Isa subiu mais seca e tal, mas não é aquele dry que você vê muitas vezes no Instagram, principalmente nessas regiões. Então, vejam, ó, é contínuo, né? Então, vejam, você vai vendo assim, ó, aqui a Fran, nesse momento, ela não tá muito, ela tá tonificada, ela tá densa, mas ela não tá cortada. Mas esse aspecto denso, vejam, como que a gente pode ver? É por um leve sombreado aqui, tá? É um leve sombreadinho aqui, mas esse mesmo sombreado que está na panturrilha é o que está no posterior, é o que sobe aqui pela linha lateral do quadril, é o que sobe aqui pela essa região, estão percebendo? Não é aquela coisa que na panturrilha é muito trincado, mas chegou aqui em cima, é uma bananinha que não define, aí chegou aqui. Não, então é essa mesma, isso a gente chama de coerência estética. Né? É o mesmo trabalho. Então, da Isa a mesma coisa. Ó, a Isa está num nível a mais. Além dela estar densa, ela já começa a aparecer um pouco mais de separação. Mas da mesma maneira, ó, é muito a mesma. Desde a parte do tibial da panturrilha, subiu aqui pelo vasto, até a parte do glúteo, até a parte da costela. Concordam? Tá? Muito bom. Então, assim, ó, na NPC Pro League, o peso de questões como pose, desenvoltura, caminhada, olhar, sorriso tem um peso maior e por isso chamam de show e não competição. Só que vamos lá, galera, aqui a gente tem que fazer uma ressalva, tá? Vamos lá. Para que um árbitro, quando um árbitro olha uma caminhada nas biquínis, tá? Principalmente quando elas estão de costas, ele não está se referindo assim, não é tão importante assim, eu sei que tem gente que não vai gostar que eu vou falar, mas o árbitro não quer ver a tua desenvoltura, tipo no salto, quanto que você... Não, lógico que é bom você ter essa desenvoltura, mas no árbitro não está julgando se você sabe ou se você não sabe andar de salto. Não é isso. Ele está julgando, pense assim, é sempre o físico. E o que ele vai olhar na hora que a menina está caminhando? Você balança. É isso. Entendeu? Então, assim, quando você vai fazer uma transição para uma atleta tua, antes de pensar em ficar bonita, tem que pensar se você não está expondo alguma parte dela que não está legal. Tá? Por exemplo, assim, ó, a menina tá, sabe aquela pose, a menina está na pose de costas, e aí ela vai fazer uma transição que ela põe o pé para trás, sabe aquela transição? Essa transição, se você não está com o glúteo bem firme, dá uma dobra ali no glúteo naquela hora. Entende? Então você tem que ter certeza que e outra, que o bom seria não desmontar a gota naquela hora. Tá? Porque senão você pode escolher outro tipo de transição. Você não precisa fazer isso. Cara, porque assim, a pose costas já é uma hora que você está esticando tudo aqui. Já está esticando tudo. Aí quando você faz isso, ó, você dobrou, você expõe, então você tem que estar com o glúteo bem bom. Teria outro jeito de fazer a transição, né? Você simplesmente passar para cá, não necessariamente, então tem coisas que tem que ser pensadas, tá bom? Então, assim, quando eu falo, por exemplo, assim, que, tipo, tal menina não ganhou porque não sorriu muito. Cara, para o físico das meninas empatarem, ao ponto do árbitro escolher uma
porque ela estava sorrindo e a outra não, isso é muito difícil de acontecer, tá? Mas não quer dizer que não possa acontecer. E por isso mesmo é que a maioria de todas as atletas boas, ó, a Fran, digamos, a Fran, a Isa, tem o melhor físico, a caminhada é linda, o sorriso é lindo, a maquiagem tá tudo certo, o cabelo tá tudo certo, então é um checklist, certo? Que se encontra nos mesmos atletas, tá?